Louvado seja o nome do Senhor. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Ao Senhor todo louvor. A Ele toda a nossa submissão pela grandeza do seu amor, pela grandeza da sua existência, pelo teu amor que se estende por nós, dia após dia, pela oportunidade tão bela de podermos dobrar os nossos joelhos e mais uma vez nos humilharmos diante dele. Glorificado seja a sua Santíssima Trindade. A sua palavra possa ser justificada pela nossa compreensão, pela nossa redenção, em tudo que nela é descrito, para o bem da nossa alma, para o exercício da fé, que o ar que respiramos, que nos dá a vida, possa ser regozijado e gratos o nosso coração por termos de Deus tudo isso à nossa disposição dia após dia. E nesta semana que estamos orando pela fé no sobrenatural, estamos orando pela fé naquilo que é surreal, até então, não só para nós, mas para a religião, ou para aqueles que estão à nossa volta, até para a esperança que alimentamos em nossa vida. Esta é a semana em que nós estamos pedindo ao Pai que coloque sobre nós essa fé sobrenatural, que sobrepõe a fé natural, que sobrepõe todas as dificuldades, que sobrepõe todas as tristezas, as angústias, a fé do sobrenatural que faz com que coisas que os olhos não podem contemplar se não for pela fé. Que essa fé sobrenatural desça sobre a nossa vida, desça sobre nós como a chuva temporã, ou por que não, também a chuva seródia. Que você possa viver o melhor desta fé. Que você possa contemplar o Senhor e dizer a Ele o meu muito obrigado, ó Pai, ó Filho e ó doce Espírito, por fazer-me conhecer as histórias bíblicas, que se tornaram histórias muitas das vezes, porque nós não a trazemos para os tempos atuais. E eu quero mais uma vez orar, trazendo para os seus dias atuais, para a sua vida presente, o que no passado seria impossível acreditar, se isso não tivesse acontecido, aquilo que eu vou ler. E diz assim a Bíblia Sagrada, no livro de Josué, diz assim, no verso de número 12. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor deu os amoreus nas mãos e nos olhos de todos eles, para que visse então os filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas, Josué disse, Sol, detente em Gibeon. O sol estava indo embora. O sol estava indo embora. E a noite estava chegando, em meio à guerra contra os amoreus. A guerra aumentava, o desespero, o calafrio, o medo da morte tomava a maioria dos israelitas. A noite viria e ele sabia que ele e o seu povo não teria destreza para lutar durante a madrugada. Muitas baixas poderiam ter acontecido
se Josué não tomasse aquela decisão, jamais tomada por um homem, até então jamais ouvida nas histórias dos relatos bíblicos, ou nos relatos das crônicas mundiais, em que algum livro pudesse ter escrito e ficado para a história, fora a Bíblia, para que nós pudéssemos ler um dia. Nada comparado. Ele, ao perceber que o inimigo avançava, a luta era interminável e a noite chegava, ele disse: sol, detente. Aí ele fala: e ó tu, ó lua, te dou uma ordem, detente também no vale de Ajalon. Era dois expostos, ele via dois horizontes. Ao mesmo tempo que enxergava o sol indo embora, ele via a lua se aproximando, dizendo: eu estou vindo, porque a noite chegou. Mas quando ele faz essa profissão de uma fé no sobrenatural, é uma ordem. Ele não está apenas orando, ele está dando uma ordem. Ele não está orando, ele não está dando uma sugestão ou tentando viver um plano A ou um plano B. Só há uma saída: a sua fé. E a Bíblia diz então, verso 13: então o sol se deteve, como ordenou Josué, e a lua parou, até que o povo israelita de Deus vingou-se de seus inimigos. Isto não está escrito no livro de Jabes. O sol, pois, se deteve ao meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Meu Deus, já era quase noite. E o sol se deteve, mas quase o dia inteiro, que é 12 horas, segundo João capítulo 11, verso 6 adiante. O dia inteiro. Então, aquele dia não teria 24 horas. Aquele dia teria 24 horas mais 12. 36 horas. Um dia dura 36 horas. Para quem vive a fé do sobrenatural, que não aceita a derrota, que não aceita a melancolia, que não aceita a opressão, que não aceita a morte prematura, que não aceita a enfermidade, que não provém de Deus por uma provação, que não aceita a miséria, que não aceita nada mais do que a vitória. 36 horas. Eu não sei se seus dias têm sido angustiantes, porque você segue o calendário gregoriano, que vem de Roma, ou o próprio calendário judaico. Eu não sei o que é que tem feito a sua vida. Quem sabe trazer você amargas, derrotas, tristezas, ansiedade, porque o dia do fórum é daqui 4 dias, do seu julgamento, ou o seu julgamento perdura há anos, há meses, e nada resolve em teu favor. Eu não sei se a sua enfermidade te angustia, porque o médico disse que ainda não sabe um posicionamento para dar a você. Os seus exames não te garantem muito tempo de vida. O seu casamento parece que não tem data de reinício. Parece que tudo acabou. A sua esperança de ser mais produtivo, parece que ela não existe. Quanto mais você sonha, quanto mais você pede a Deus, parece que mais as coisas estão distantes. E Deus manda lhe dizer isto aqui. E no verso 14, e então disse o Senhor: e não houve dia semelhante a este, nem antes e nunca haverá depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel,
E voltou então Josué e todo Israel com ele ao arraial em Gilgal. Que tremendo. Capítulo de número 10 do livro de Josué. A derrota parecia ser a única opção. O fracasso e o não do inimigo, dizendo, não, você não vai vencer, parecia a última opção. Quem sabe o seu marido disse não, a sua esposa disse não. Você está machucado. Quem sabe quem você amava disse não. Quem sabe os seus filhos andam dizendo tanto não que você anda tão desanimada com os filhos que você gerou. Quem sabe os seus pais, o único vocabulário que existe neles é não para você. Não entendem a sua decisão, não entendem aquilo que você precisa tomar como decisão da sua própria vida. Eles dizem sempre não, como se dono de você fosse. Não importa a tua idade, 13 anos ou 40 anos. Nós não fomos gerados e não somos criados por nossos pais. Também não somos criados para este mundo. Eu não criei a minha filha para este mundo. Eu criei a minha filha para Jesus. Ela não é minha. Eu não sei o que te entristece, eu não sei o que faz prevalecer a sua luta. Mas a Bíblia disse que os gigantes, os amoreus, com toda a sua força, também nunca viram um dia como aquele. E não foi por causa de Deus, por causa de um homem. Deus ouviu a voz de um homem e atrasou o mundo em mais 12 horas. Que coisa! Faça um dia maior que todos os outros, se preciso for. Faça que seja longa. Tranque num quarto para orar. Se preciso for, não vá no teu trabalho, se você pode fazer isso. Se você pode ser sincero ao seu patrão, disse, por favor, eu pago 10 dias por esse dia de quarto. Peça a ele, conversa com humildade, me libere hoje. Não fale por quê, para não escandalizar ele. Mas te tranque no quarto, vai para o monte. Se não há carro para ir para o monte, não há como se trancar em casa por tantas pessoas que moram com você, vai para uma praça, sente lá. Ande sem rumo. Pare em algum ponto da estrada pertinho de onde você mora. Senta no paralelepípedo, no meio-fio, no passeio. E fale com Deus. Ou fale para Deus ouvir ao mal, aos demônios e a tudo aquilo que quer te derrotar. Que você não vai terminar enquanto não vê todos os seus inimigos debaixo da sola dos teus pés. Não lance na quinta o que Deus quer que você vença na quarta. Não deixe para a sexta, não deixe para o próximo ano o que você pode vencer nesta quarta. Josué estava certo. Eu não vou dormir com este problema. Eu vencerei ele hoje, já. Ele conhecia Deus. Ele sabia que Deus o conhecia. Era o homem da tenda de Moisés. Capítulo 33, 34 diz isto, é o homem da tenda. E quando Moisés orava, ele estava à porta da tenda. Ele sabia o tamanho do Deus que falou com ele em Josué capítulo 1, quando disse, tem de bom ânimo, tem de força, tem de coragem, porque eu serei contigo, como fui com Moisés. Ele não esqueceu, já havia passado anos esse dia, já havia passado anos, mas ele lembrava daquela voz. Seja corajoso, seja intrépido, ousado. E ele então não precisou orar. Ele deu ordem. Pare, sol. Não é hora de tu ir embora. Lua, pare. Não é hora de você chegar ainda. Pare. Aleluia. Pare de todos os dias pedir sinal. Esperar que tudo esteja conspirando em teu favor. Dê ordem às árvores, à natureza. Se você precisa da chuva, você tem uma terrinha, dê ordem, ela virá. Se você não pode, a chuva não pode atrapalhar hoje o trabalho que você está fazendo, a laje que vai bater, dê ordem, ela não virá. Porque Elias deu ordem e a chuva parou por 3 anos e meio. E quando ele orou,
a chuva voltou de novo. Mas Josué foi tremendo. Ele falou com a lua e com o sol, e a lua e o sol ouviu a voz de um homem, ao ponto de dizer a Bíblia, nunca mais houve antes, durante e após um dia como aquele, em que Deus ouviu a voz de um homem. Quantas pessoas, mesmo debaixo de profecia, de mensagem, de pregação, de oração, ainda dormem tristes, desconsolados e não creem no sobrenatural. Ainda são mesquinhos com Deus, ainda não dizimam, não ofertam como devem, porque não consegue fazer com que Deus ouça a sua voz. Ficam aguardando ouvir a voz de Deus para se alegrar e para tomar um passo de fé. Deixa Deus ouvir a tua voz, não dizendo para Ele, mas dizendo por tudo criado, porque Ele disse em Gênesis 1, 26, 27, 28, Ele vai formar o homem e vai dizer que nós dominaríamos sobre tudo debaixo dos céus, tudo, lua, estrela, sol, nuvem, chuva e dentro do mar. Parece que Josué estava no dia da criação do homem e aquela voz nunca mais saiu do teu coração, e ele veio muito depois do que Moisés vai escrever no capítulo 1 de Gênesis, porque foi ele que escreve o livro de Gênesis. Deus o honrou, Deus o faz viver aquilo que 99,9% dos chamados crentes ou cristãos não vivem. Porque os profetas pararam de falar com a natureza, de dar ordem ao invisível. Pararam. E aí, o que é visível e fraco dá ordem às igrejas, dá ordem às pessoas. É os médicos, é a ciência, é a engenharia, é os militares, é as forças armadas, é a meteorologia que determina a vida, até dos cristãos, como será o dia, pois o meu está determinado. Será como eu creio que deve ser, porque nenhum diabo, nenhuma legião, nenhum principado prevalecerá nesta quarta para perdurar na quinta e atormentar a minha vida. Tome posição e busque hoje a fé no sobrenatural. E você verá que o pastor Pablo é apenas um detalhe na sua vida. Porque Deus ouvirá a tua voz, dizendo aos demônios que saiam, dizendo e ordenando ao azar que nunca mais prevaleça na tua vida, dizendo ao desfavorável, dizendo ao improvável que tudo é provável, que tudo é possível. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas eu só lhe peço uma coisa. Para isso ter acontecido, Deus disse no capítulo 1, sedes fiel, medite neste livro dia e noite. Porque se fores fiel e meditar neste livro, na minha palavra, eu serei contigo. Muitos não meditam nesta palavra de noite, muito menos de dia nem de noite. Muitos desprezam, muitos querem só pedir oração. Muitos não dizimam, não ofertam como devem. Faça os seus desafios. Faça como eu tenho feito. E posso te dizer com muita humildade, verso 17 de Filipenses 3, se você não tem ninguém para imitar a fé, imite a deste pequeno homem. Vamos orar e vamos falar com Deus. Confie no Senhor e também nas palavras que ecoarão dos seus lábios. Senhor, meu Deus e nosso Pai, prostrado estou diante de Ti,
com estes pedidos de oração nas minhas mãos, apresentando a todos os filhos e filhas nesta oração. Quão grandioso foi a fé de Josué. A Bíblia diz que houve naquele momento chuva de pedras. Quando ele toma aquela decisão, a Bíblia diz que porque ele creu no poder da sua voz, o Senhor fez a tua parte. O sol parou e a lua também, mas o Senhor enviou algo que Josué não havia pedido, uma chuva de pedras tão grandes que soterrou e matou todos os amoreus, para que Josué não precisasse usar a espada e a força como ele imaginava. O seu exercício na batalha foi muito menor do que seria se ele não tivesse feito o Senhor ouvir a sua voz, por causa da fé no sobrenatural. Se nós, meu Deus, fizermos prevalecer o poder das nossas palavras, não para caluniar, para fofocar, para falso testemunho, para mentira, ou para pessimismo, para melancolismo, se nós usarmos o poder das nossas palavras, da nossa fala, o poder da boca, da língua, como disse o irmão de Cristo biológico, Tiago, em sua epístola. Meu Deus e Pai, se nós fizermos prevalecer, Tu vai nos surpreender com aquilo que nós ainda não pedimos em oração e nem imaginamos que o Senhor pudesse fazer, porque o Senhor fez para Josué. Uma chuva de pedras. Como pode? Que cena cinematográfica, que cena que Hollywood produziria com as suas câmeras, vendo pedras não de gelo, mas pedras descendo dos céus. Da onde viria? Alguém estupefato, de olhos estendidos ao céu, e dizendo: de onde vêm pedras tão grandes? E nenhuma delas atingiu os israelitas, só atingiu os inimigos. A mira do Senhor é no inimigo, não é em nós. Oh, Paizinho querido, a nossa luta é como a tua, não é contra carne nem sangue. A tua luta é como a nossa, de Efésios 6,12, é contra principado e potestade. Aleluia. Aleluia. E dizemos: Abba, Pai, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E sela a nossa oração, cele as nossas petições, marque a nossa fé, e que a nossa voz seja ouvida nos céus, porque determinamos que, ainda que se dobre, ainda que o relógio não mostre, ainda que o calendário não muda, mas terá necessariamente o tempo que é preciso para que nós derrotemos pela fé o que nos tem derrotado e sucumbido a nossa fé, ofuscado a alegria, a nossa paz. Determinaremos, ainda que precisemos ficar trancados no nosso quarto, trancados em nossa casa, subido ao monte, isolado, dentro de um carro, dentro de uma praça, sentado na beira de um passeio. Meu Deus, nos dê experiências com a fé no sobrenatural, como a de Josué. Ajuda-nos, ó Pai. E eu quero, Pai,
e sentir dentro de mim que eu venci aquilo que parecia invencível. Eu venci, Pai, o que zombava de mim. E que seja assim com todos, seja o dia Pai. Seja um dia diferente. O dia da conquista, o dia da vitória, o dia da virada. Oh, Espírito Santo, eu não sei o que virá do céu, se são as pedras, se são os anjos em pessoa, se será os teus pés, como está em Naum, que colocará eles sobre as nuvens, e mais perto estará de nós, para contemplar a nossa fé e nos dar a vitória que provém do Senhor. Cura, liberta, sara todas aquelas pessoas que aqui pedem os seus sinais, os seus milagres. Não consegue, meu Pai, viver a fé. Não consegue, meu Pai, sair da depressão. Não consegue sair do comodismo. Continuo dizendo o que será deste ano, o que será dos seus negócios, o que será da sua vida amorosa, sua vida sentimental, o que será do seu casamento. Quando, na verdade, eles podem decidir por palavra, como disse Josué. Foi o Senhor que ouviu a tua voz. Ele falando com a lua e com o sol. Que esta quarta seja o dia de dar ordem ao sobrenatural. Se alguém tem que falar com uma mula, com o sol, com a lua, com a estrela. Se alguém tem que falar o nome de um juiz, de um oficial de justiça, de um advogado. Se alguém tem que ecoar o nome de algo que está trazendo derrota, nome de um demônio, de uma legião, que seja assim feito, mas que ninguém durma, Pai, com o problema que entrou nesta oração comigo. Que seja determinada a vitória. Aqueles que estão separados e creem no casamento restaurado, que nunca mude de ideia, se ainda existe amor pela pessoa que se foi. Que não se humilhe para a pessoa, mas que se humilhe para o Senhor e para si mesmo, quebrando o orgulho e dando ordens. Pessoas que estão vivendo flagelos com seus filhos, dê ordem. No mundo espiritual, mesmo que os filhos não ouçam, filhos, eu ordeno, vocês longe das drogas, vocês longe da rebeldia, e eu profetizo vocês longe dos demônios, e agora aos pés de Cristo. É falar no sobrenatural. Filhos que oram pelos pais, pessoas que precisam determinar ao mundo atual, tão concorrido e tão desleal, com as pessoas mais humildes, dando para os humildes somente o desemprego, ou somente os empregos do submundo, as piores colocações sociais, e ainda do empreendedorismo. Que haja coragem, porque nós não nascemos para ser cauda, Deuteronômio 28:13, mas para sermos cabeça. Eu termino essa oração abençoando a todos, não com a minha fé, mas com a fé que há de nascer em cada um, à disposição de cada um, como disse em Tiago 1:5 adiante. Quando pedides a Deus algo, peça com fé, não peça como aqueles que peçam duvidando, porque quem duvida não receberá coisa alguma, disse Tiago, irmão de Cristo biológico, no capítulo 1, versos 5, 6 e 7. É o que eu peço para o teu povo, Pai, nesta madrugada. Muito obrigado. Sabedoria e fé.
Porque para ter sabedoria, tem que ter fé. E a fé traz a sabedoria, como teve Josué, para saber que aquela hora não era hora de orar, era hora de atitude e de ação. Amém. E graças te damos. Que Deus te abençoe. Que essa oração tenha alcançado a sua mais profunda necessidade. Você esteja regozijando e vivendo outro tempo. Um beijo no coração. Querendo Deus, viverei o meu sobrenatural, vivo o teu, porque eu não posso viver para ti e nem você para mim.